E a entrevista deste sábado é sobre trabalho voluntário. Nós vamos conhecer a história de Alex Cardoso de Mello. Ele largou o emprego de executivo para se dedicar à ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje, Alex. Bom, aos 16 anos teve um acontecimento que te deu ali o start, que você pensou assim, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Sim. Conte rapidamente para a gente, então, que episódio foi esse? Eu trabalhava no banco, era a minha primeira semana no banco, e eu combinei com alguns amigos de ir no cinema, na época que o centro de São Paulo tinha cinema ainda, né? E eu me deparei na rua direita, esquina ali com a rua Quintino Bocaiúva, com uma senhorinha sentada num caixote pedindo esmola. Andressa, eu não sei dizer o porquê que aquilo mexeu tanto comigo, mas aquilo, além do impacto, na época minha bisavó era viva e eu vi, porque era uma senhorinha de muita idade, o impacto de ver uma pessoa tão delicada naquela situação, era de ver que ela era parte da paisagem, né? E a gente vê isso até hoje, né? Essas pessoas em vulnerabilidade social tornam-se parte da paisagem. E aquilo realmente mexeu muito comigo, né, ao ponto de eu não conseguir ir no cinema, e eu brinco nas palestras, que é um dos projetos da ONG, de falar que ali abriram-se as comportas. Eu não podia ver uma pessoa numa situação como essa, que aquilo mexia muito comigo. Aí assim, né, passaram anos, você criou a ONG. O que a ONG faz hoje? A ONG, ela trabalha com conscientização e motivação. Ela tem duas frentes de atuação. A primeira são as reflexões e parábolas, né, que foi aonde eu me encontrei para esse caminho, que antes eu tentei fazer também algo de assistência social, e não era o meu caminho, né? E a outra é trabalhar com grandes exemplos de vida, que eu chamo de grandes sonhadores. Então, são 24 pessoas onde associo cada pessoa a uma virtude distinta. Então, eu falo da coragem de Martin Luther King, da determinação do Ayrton Senna, da cidadania de Betinho e assim por diante. Você é inspirado, então, em 24 sonhadores. Você leva a história de vida dessas pessoas para essas palestras. Esses 24 aí, tem quantos brasileiros? São 8 brasileiros. Assim, de alguma forma você acha que faltam exemplos de brasileiros para serem levados? Eu acho que no mundo todo, acho que não só no país, acho que a gente precisa de referências. E o que eu sinto é que algumas dessas referências muito próximas da gente, como o Betinho morreu há menos de 20 anos, e você vê que as pessoas já começam a esquecer do legado dele. Nós estamos vendo aqui as imagens aí, né, dessas pessoas que inspiram aí o trabalho da ONG. Agora, interessante, a ONG não aceita, então, doações? Não. Então, como é que vocês sustentam esse trabalho, A ONG ela não Alex? aceita doação de nenhuma espécie, ela não tem política de patrocínio e ela não comercializa absolutamente nada. Quando eu tive aquele insight com aquela senhorinha na rua, eu me predispus a guardar de 20% a 30% do meu salário para que um dia eu pudesse ter um projeto social. E quando eu deixei o mercado financeiro e me tornei um representante comercial, eu criei uma empresa onde 50% do lucro líquido anual dessa representação comercial, ela vai direto para os projetos sociais, para que ela se mantenha independente, né? Isso é uma coisa que eu acho importante no meu trabalho. Agora, se o objetivo principal da ONG é fazer com que outras pessoas façam o bem. Então, Sim. você leva essas palestras desde assim, grandes empresas, multinacionais, mas leva também para locais como, por exemplo, a Fundação Casa. Sim. E fala ali para jovens que foram criados ali diretamente com a violência. Sim, não é, Alex? exatamente. E o que dizer para esses jovens? É muito diferente de fazer palestra numa empresa, por exemplo. Então, o que é dito para esses jovens? Inicialmente é difícil, Andressa, porque você pegar jovens que passaram por tudo isso que você mesmo disse, a violência, o descaso, o abandono, e você falar de bondade, você falar de Madre Teresa, falar de Gandhi, mas eu acho importante, porque no meio daqueles jovens você acaba tocando um. Quando eu comecei esse trabalho na Fundação Casa, na primeira palestra eu achei que eu não tinha atingido aqueles jovens. E depois eu fiquei sabendo que o livro das reflexões e das parábolas, que é uma das ferramentas da ONG, começou a ser utilizado todas as sextas-feiras com os jovens. Eles pediram isso, que fosse lida Qual o uma principal reflexão. resultado até agora, nesses anos todos? São vários, mas é despertar nas pessoas o desejo de fazer algo, de dar o primeiro passo. É o que eu sempre digo, o mais importante é você dar o primeiro passo. É o que eu tento fazer no meu trabalho. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Parabéns pelo trabalho. Para quem ficou interessado, aqui uma dica para as crianças, então, que é da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, Pequeninos Sonhadores, para inspirar as crianças aí a praticarem boas ações, então. Obrigado. Obrigada, Alex, e até uma próxima oportunidade.